O relógio, um relógio de luxo. Minhas fontes me informaram que trata-se de um relógio que tem um valor de mercado estimado em aproximadamente $150 mil. E a partir desse passo, eles começam a elaborar o plano estratégico para ver como conseguem colocar no pulso esquerdo de Nicolás Maduro um relógio que evidentemente havia sido previamente grampeado e monitorado, tendo sido manipulado pela agência. O relógio sai dos Estados Unidos, chega à Venezuela e poucos dias depois está nas mãos de Nicolás Maduro, no pulso esquerdo de Nicolás Maduro, e inclusive em uma das aparições públicas de Maduro, em um evento transmitido pela televisão. Já se passaram vários dias desde a captura de Nicolás Maduro e, à medida que o tempo passa, vão sendo revelados novos detalhes de como foi o minuto a minuto de sua captura e quais segredos ocultos existem por trás de toda essa operação. Há alguns dias, temos acompanhado de perto um jornalista venezuelano que em suas redes sociais e também em diversas entrevistas a meios de comunicação internacionais renomados, tem vindo a revelar minuciosamente detalhes sobre algo muito importante, um relógio de pulso luxuoso. Um relógio que Nicolás Maduro recebeu pessoalmente e que pode ser uma peça-chave fundamental em tudo o que a CIA fez para chegar até ele. O jornalista em questão é Gustavo Azocar, um experiente jornalista venezuelano, respeitado analista político e também um prolífico escritor. Nos últimos dias, Gustavo publicou essa informação, mas quero acrescentar algo mais. Ele, dentro de sua investigação, e isso vamos abordar ao final desta entrevista, escreveu um livro contando a história de algo que também está ficando na memória. Há uma semana falávamos sobre os presos políticos. Mas o que aconteceu com esses migrantes que foram para os Estados Unidos por diferentes rotas? O que aconteceu com esses venezuelanos que perderam a vida? Por fugir do regime? Vamos abordar todos esses temas no programa de hoje e dou as boas-vindas a Gustavo Azocar. Seja bem-vindo. Olá, Wilson, agradeço muito pelo seu convite e realmente é um grande prazer estar aqui no seu programa. Bem, Gustavo, vamos começar pelo que tem sido assunto nestes dias, o tema do relógio de Nicolás Maduro. Como é essa história? Eu venho realizando pesquisas já há bastante tempo e, obviamente, após os eventos que ocorreram em 3 de janeiro, houve a captura de Nicolás Maduro. Obviamente, era preciso investigar o que chamamos de antes e depois. Ao investigar o que ocorreu antes, consultei diversas fontes de informação. Eles são agentes profissionais, pessoas que trabalham para importantes agências públicas, de inteligência aqui nos Estados Unidos, onde eu me encontro, e acabei encontrando dados muito interessantes como esse que você mencionou. O relógio, um relógio de luxo. Minhas fontes me informaram que trata-se de um relógio que tem um valor de mercado estimado em aproximadamente $150 mil. A agência governamental que ficou encarregada disso conduz uma investigação detalhada e percebe que o ditador Nicolás Maduro ele possui uma certa fraqueza por relógios, ou seja, ele gosta muito de relógios, mas não de qualquer relógio. Ele gosta de relógios de alto padrão, modelos sofisticados e raros. Eles investigam e acabam percebendo também que Maduro tem uma coleção de relógios. Uma coleção de relógios, com mais de 20 relógios. Cada um deles sendo extremamente valioso, que lhe foram dados de presente por indivíduos que são muito próximos a ele. E a partir desse passo, eles começam a elaborar o plano estratégico.
para ver como conseguem colocar no pulso esquerdo de Nicolás Maduro um relógio que, evidentemente, havia sido previamente grampeado e monitorado, tendo sido manipulado pela agência, justamente para realizar o rastreamento de Nicolás Maduro. Há um monitoramento que é feito, obviamente, com drones, com aparelhos não tripulados, com satélites. O acompanhamento é feito por várias vias, mas eles precisavam ter muito mais precisão sobre os movimentos diários e contínuos de Nicolás Maduro e, fundamentalmente, sobre sua rotina. Um plano estratégico é traçado e a agência consegue localizar nos Estados Unidos um empresário venezuelano que viaja com uma regularidade muito grande para os Estados Unidos, que tem negócios nos Estados Unidos, mas que também tem negócios na Venezuela e, de certa forma, tem relação com o regime de Maduro, relação comercial com o regime de Maduro, já fez contratos com o regime de Maduro, já recebeu recursos e apoio financeiro significativo por parte do regime de Maduro. A agência de inteligência recruta este importante empresário durante uma de suas viagens aos Estados Unidos e, obviamente, estabelece com esse empresário um acordo, um pacto, para que ele leve o relógio e o presenteie pessoalmente a Nicolás Maduro. E é assim que tudo acontece de fato. O relógio sai dos Estados Unidos, chega à Venezuela e poucos dias depois está nas mãos de Nicolás Maduro, no pulso esquerdo de Nicolás Maduro, e inclusive em uma das aparições públicas de Maduro, em um evento transmitido pela televisão, a agência confirma que Maduro está com o relógio no pulso. E aí começa, obviamente, um processo de acompanhamento muito mais detalhado que permite traçar a rotina do ditador. Para onde ele vai, de onde ele vem, onde toma café da manhã, onde almoça, onde janta, a que horas vai dormir, a que horas acorda, etc, etc, etc. Esse dispositivo, esta ferramenta foi muito útil para concluir todos os pormenores técnicos e operacionais da operação, a qual foi encerrada no dia 3 de janeiro de 2026. Com a captura de Nicolás Maduro pelas Forças Especiais dos Estados Unidos. E essas fontes confirmaram para você, após identificarem seus movimentos, o que você estava dizendo e outras informações que o relógio estava fornecendo. Como ele permitiu isso? Entrar no local exato onde Nicolás Maduro estava e ver seu entorno ou o que envolvia essa operação. Tanta precisão e tanto sucesso como teve. É assim que se faz uma operação. As agências de inteligência dos Estados Unidos possuem dispositivos que muita gente nem imagina. Muita gente não faz ideia da capacidade de vigilância, dos detalhes que essas operações têm por parte das agências de inteligência dos Estados Unidos. Um relógio que pode parecer algo inofensivo e provavelmente sem importância para muita gente. Mas lembrem-se de que existem relógios vendidos no mercado que permitem controlar suas horas de sono, que registram o momento em que você dorme, as horas que você dorme, o momento em que você acorda e que tem até sistemas de GPS incorporados, certo? De posicionamento global, que mostram onde você esteve, assim como um smartphone. Um smartphone pode fazer esse registro. De onde você esteve hoje, a que horas, a que restaurante foi, onde tomou café da manhã, etc, etc. O relógio permite isso, obviamente, mas permite muito mais. Por quê? Por quê? Permite, por exemplo, fazer a planimetria de um lugar. Com base em que se faz a planimetria? Com base nos passos que você dá. Quantos passos você dá para ir de um lugar a outro? Você virou à esquerda? Virou, voltou, entrou?
Tudo isso há sistemas computadorizados que fazem a planimetria de um local e dizem aos investigadores quantos quartos há, quantos banheiros, qual a proporção da sala, ou o recibo, ou o escritório, etc, etc. Então, tudo isso e todos esses dados que o relógio ia fornecendo eram comparados, é claro, com um sistema avançado de vigilância via satélite e também com um sistema de vigilância por meio de drones modernos, que possuem câmeras superpotentes e captam um monte de coisas, câmeras térmicas, etc, etc. E é assim que se determina, por exemplo, que as agências conseguem determinar o número de bunkers que Maduro tinha. Maduro não tinha apenas um bunker, ele tinha pelo menos 5 bunkers. 5 lugares onde dormir, onde pernoitar, onde ele se sentia seguro, especialmente à noite. Fuerte Tiuna, onde ele acabou sendo capturado, era um dos bunkers, mas havia um bunker dentro do Palácio de Miraflores, por exemplo, nos porões do Palácio de Miraflores havia um bunker, havia túneis, construíram túneis que conectam o Palácio de Miraflores com o Palácio Blanco, o Palácio de Miraflores com a Chancelaria, que são instituições que estão mais ou menos próximas, o Palácio de Miraflores com o Banco Central da Venezuela, que também estaria a uma distância relativamente próxima. Havia um bunker no subsolo do Banco Central da Venezuela, onde ficam os cofres que armazenam o ouro. Havia outro bunker em uma casa de campo de Maduro, em um setor chamado Galipán, perto de La Guaira. Havia outro bunker na rampa 4 do Aeroporto Internacional de Maiquetía. Todos os bunkers foram mapeados, escaneados e a informação estava nas mãos das agências de inteligência dos Estados Unidos. E com base nisso, acaba-se escolhendo o bunker de Fuerte Tiuna, é o que se escolhe para desenvolver a operação, porque era o que tinha, de certa forma, as características para facilitar o pouso ou a chegada dos helicópteros, era o que oferecia menos problemas em relação ao que chamam de danos colaterais, certo? Que possam ocorrer. E os investigadores e as agências de inteligência dizem, obviamente este é o melhor lugar para planejar a captura e só precisamos saber quando ele vai estar lá, em que momento ele vai estar lá, quando ele vai dormir lá, e ali vai acontecer a captura, como de fato aconteceu em 3 de janeiro. Gustavo, vamos falar agora desse momento. Já foi identificado em Fuerte Tiuna que Nicolás Maduro estava lá. Não sei se suas fontes lhe mencionaram ou informaram sobre uma arma secreta que os Estados Unidos usaram, porque depois dos relatos e depoimentos dos sobreviventes, bem, o regime fala de cerca de 100 pessoas que morreram, mas os que sobreviveram a essa ação dizem que tiveram vômito, que sentiram algo estranho e desconhecido, que ficaram atordoados. Você tem alguma informação sobre isso, hein, Gustavo? O pouco que consegui investigar sobre isso. Eu ouvi o áudio que circulou nas redes sociais de um indivíduo ligado ao regime de Maduro, que conta que se sentiram totalmente atordoados, que ouviam um som que os fez sangrar pelo nariz e também sangue, pelos ouvidos, etc, etc. Mas o pouco que eu consegui descobrir sobre isso se baseia no que chamam de onda de choque. Ou seja, a onda de choque. Quando ocorre uma explosão, dependendo da magnitude dessa explosão e da proximidade de uma pessoa em relação a esse evento, isso acaba gerando uma onda de choque que produz esses efeitos em pessoas que podem estar até 100 metros ao redor. Então, provavelmente, o que essa pessoa sentiu, pode ter sido por uma de duas coisas. Uma, pela onda de choque do explosivo que foi lançado, ou por alguma arma.
secreta que os Estados Unidos poderiam ter utilizado que produz esses efeitos. Mas até onde eu investiguei, minhas fontes não confirmaram a existência de nenhuma arma sônica que tenha sido utilizada, pelo menos nesta operação do dia 3 de janeiro. Certo, Gustavo. Agora vamos falar sobre os poderes e o que veio antes, porque houve uma reunião no Catar autorizada pelo próprio Nicolás Maduro, onde Delcy Rodrigues estava presente e onde se presume que tudo isso começou a ser planejado. Houve engano. E após a captura de Nicolás Maduro, há uma divisão interna, porque isso é perceptível. De um lado vai Delcy com seu irmão, por um outro lado diferente, veja Diosdado Cabello, mesmo só nas últimas 2 aparições públicas recentes, quando ele faz o Mazod com a marreta. E Vladimir parece ter praticamente desaparecido. E quanto aos outros poderes, como o quê? Existe alguma divisão? Havia algum plano específico para a entrega? E por que existe tanta cumplicidade agora entre Donald Trump e Delcy Rodrigues? Com base na sua análise detalhada, o que exatamente aconteceu e o que está acontecendo? Eles quase deram a volta ao mundo. Até mesmo o Vaticano atuou como intermediário nas negociações entre o regime de Maduro e a oposição venezuelana. E nada resultou disso, entre outras coisas, porque o regime de Maduro nunca cumpriu suas promessas. A realidade é que ele nunca cumpriu nenhuma de suas promessas. Essa é a verdade dos fatos. O reino do Catar se envolve nesta questão, obviamente a pedido do governo dos Estados Unidos, que afirma: preciso de um interlocutor que me permita conversar com esse pessoal para ver como conseguimos promover uma mudança na Venezuela. O Catar faz os primeiros contatos com o regime de Maduro e esses primeiros contatos foram feitos, obviamente, com os irmãos Rodrigues, principalmente com Jorge Rodrigues. Jorge Rodrigues, o irmão de Delcy, tornou-se o principal representante de Nicolás Maduro em todos esses processos de diálogo que foram realizados, em todos, absolutamente todos. Jorge era o chefe da delegação que comparecia por parte do regime venezuelano a todos esses cenários. Jorge era quem conversava, por exemplo, com Juan González, que foi o assessor de Joe Biden para a América Latina e que, de certa forma, liderou um processo de aproximação com a Venezuela. Jorge conversava com o Catar. Jorge também foi quem conversou com o México no governo de Andrés Manuel López Obrador e foi a voz principal do regime em tudo isso. É estabelecida e fortalecida uma relação entre Jorge e o Reino do Catar, a qual posteriormente se junta Delcy Rodrigues em sua condição de vice-presidenta, e eles começam a conversar com o Catar, e o Catar conversa com os Estados Unidos buscando alguma saída. De certa forma, as autoridades do Catar informaram claramente aos irmãos Rodrigues que a ordem de acabar com o regime de Maduro já havia sido dada. O Catar diz aos irmãos Rodrigues o seguinte: a ordem já foi dada. Donald Trump já decidiu que Maduro vai sair do poder. Ele vai sair de alguma forma ou de outra. E o que está sendo buscado agora é definir exatamente quem vai assumir o comando do governo assim que a saída de Maduro finalmente acontecer. E é aí que surge a proposta dos irmãos Rodrigues, que dizem: nós estamos dispostos a liderar essa transição, claro, se os Estados Unidos aceitarem. E isso é apresentado ao governo dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, obviamente, avaliam e dizem: se Maduro não está no poder, o que me resta? Me resta Cabello, me resta Padrino e me restam os irmãos Rodrigues. Não me resta mais nada. Descartam Cabello, descartam Padrino e a decisão é cá. Então teremos que ir falar com os irmãos Rodrigues para que isso possa avançar.
Quando ocorreu a captura de Maduro em 3 de janeiro, já estava decidido que a senhora Rodrigues seria quem assumiria o processo de transição, porque isso era o que havia sido acordado. Olha, eu não tenho a menor dúvida, não tenho como provar isso. Um papel escrito para te dizer, aqui está, porque nada disso fica registrado por escrito. Mas eu não tenho a menor dúvida de que os irmãos Rodrigues sabiam o que ia acontecer com Maduro. Eles sabiam. Talvez não soubessem que aconteceria no dia 3 de janeiro, mas sabiam e estavam preparados para isso, para assumir o poder como de fato assumiram o poder e como de fato o detém agora. Agora, estão no comando do quê? Eles estão agora no comando de um processo detalhado que foi acordado com o governo dos Estados Unidos para desmantelar uma vasta estrutura que foi montada durante 26 anos. Não nos esqueçamos, 26 anos de ditadura, 14 anos de Hugo Chávez e 12 anos de Nicolás Maduro. Você não pode desmontar 26 anos de ditadura em 24 horas, nem em 3 dias, nem em uma semana. É muito complexo, porque a ditadura venezuelana tomou conta de tudo. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Eles estão infiltrados em todos os lugares, em cada canto eles estão presentes. Portanto, desmantelar esse monstro, porque de fato é um monstro, levará bastante tempo, e eu concordo plenamente com a estratégia dos Estados Unidos de que nada é melhor do que desmantelar o regime e desmontar essa estrutura com pessoas que pertencem ao próprio sistema deles. Essa é a tarefa que foi confiada a Delcy. Agora, não há muito boas relações entre esse triunvirato que ficou ali, entre esses 3 polos de poder que estão ali. Não há muito boas relações de Delcy com Padrino, de Delcy com Cabello. Você vai vê-los em fotos, vão tirar fotos juntos, vão aparecer em vídeos, certamente se abraçam, se beijam, etc, etc. Mas assim que as câmeras desaparecem, os microfones somem e cada um deles segue para o seu próprio lado, esses grupos não se gostam. Não se gostam profundamente, não se dão nada bem, rivalizam intensamente pela busca do poder e desconfiam uns dos outros. Absolutamente todos desconfiam uns dos outros. Padrino e Cabello não confiam nos irmãos Rodrigues porque eles sabem que, de alguma forma, os irmãos Rodrigues sabiam o que ia acontecer e que, assim como Maduro foi capturado, eles temem que os próximos a serem capturados possam ser eles. Então, isso está ali para, digamos que ele esteja caminhando calmamente. E a única razão real pela qual Delcy Rodrigues está no comando agora é porque todos sabem muito bem que a única pessoa que fala e dialoga diretamente com os Estados Unidos é a própria Delcy Rodrigues. Olha só o que aconteceu no dia de ontem. Ontem houve uma ligação telefônica muito importante entre Delcy Rodrigues e Donald Trump, ok? Sendo assim, o que exatamente isso faz? Isso reforça consideravelmente a posição de Delcy em relação aos outros. Os outros precisam que Delcy continue o diálogo com Trump, porque a única que pode realmente evitar um segundo e um terceiro ataque dos Estados Unidos é Delcy, dependendo do que ela fizer, é claro. Então Delcy está lá porque tem o apoio dos Estados Unidos e porque está conversando com os Estados Unidos. Mas se em algum momento esse diálogo entre Delcy e os Estados Unidos se romper, e se Delcy não cumprir as exigências que os Estados Unidos fizeram a ela, a história pode mudar. Gustavo, excelente explicação a que você nos deu nesses 2 blocos que tivemos. Mas sei que vamos tê-lo novamente como convidado, porque à medida que todo esse tema da transição for avançando, vão surgir muitas perguntas e você, como jornalista com a investigação que fez, as fontes que tem tanto nos Estados Unidos quanto na Venezuela, vai nos ajudar a esclarecê-las.
mas não gostaria de me despedir sem antes relembrar o passado da Venezuela. Há uma semana falávamos sobre os presos políticos, mas afinal o que realmente aconteceu com os milhões de pessoas que saíram de suas terras natais, com todos esses migrantes que atravessaram a extensa América Central, que passaram pela perigosa e densa selva? E há uma investigação detalhada e também um livro importante que você documentou sobre como muitos migrantes venezuelanos percorreram uma rota perigosa que eu conheci em San Andrés, na Colômbia, que era conhecida como a famosa Rota da Morte. Hoje, queremos prestar homenagem a esses migrantes, àqueles de quem ninguém fala, às famílias que estão procurando por essas pessoas que tentaram chegar aos Estados Unidos e que, com tudo o que está acontecendo agora, foram esquecidas. O que tem no seu livro? E sei que você continua investigando sobre essas pessoas esquecidas. Wilson, obrigado pela oportunidade de mencionar sobre o meu livro antes de terminarmos o programa. O meu novo livro publicado se chama Mar de Sombras, que conta a história real e detalhada sobre tudo o que tem sido a migração venezuelana. Nós dizemos a verdade oculta por trás da migração, das máfias que lucraram extensivamente com a migração venezuelana e com a migração de um grande número de cidadãos, não apenas através da perigosa selva do Darién, mas também por meio do que ficou amplamente conhecido como a Rota VIP, que era um percurso marítimo entre o arquipélago de San Andrés, na Colômbia, e a Ilha do Milho, situada na Nicarágua. Tive que investigar durante 2 anos, de novembro de 2023 até praticamente novembro de 2025, 2 anos, investiguei o desaparecimento de um grupo de imigrantes venezuelanos que saiu de San Andrés, na Colômbia, em direção à Ilha do Milho, na Nicarágua, e partiram em lanchas, iam de lancha. Essa rota era feita em lanchas, atravessando esse perigosíssimo Mar do Caribe. E, infelizmente, eles não chegaram ao destino. 105 migrantes venezuelanos nunca chegaram ao destino. Investiguei, por exemplo, 3 lanchas desaparecidas com migrantes venezuelanos em 2022, uma lancha desaparecida com migrantes venezuelanos em 2023 e uma 5ª lancha desaparecida com migrantes venezuelanos em 2024 durante 3 anos. E o que encontramos? Encontramos esses desaparecimentos estão relacionados a uma poderosa rede criminosa transnacional que operava a partir da Venezuela, Colômbia, América Central, México e até mesmo nos Estados Unidos. Na Colômbia, essa rede era conhecida como a Agência. Era assim que a chamavam, a Agência. Há uma investigação em andamento por parte de promotores da Colômbia em Bucaramanga, em Cúcuta, em San Andrés, em Bogotá, em Cartagena, relacionada a essa poderosa organização. Foram feitas algumas prisões, inclusive em 2023 houve 25 pessoas detidas, entre elas, aliás, oficiais da Marinha e funcionários da migração da Colômbia. Depois prenderam funcionários do governo do arquipélago de San Andrés que trabalhavam para essa máfia. Depois, no final de 2025, houve outras prisões. 5 pessoas foram presas no final de 2025. 25 pessoas foram presas no final de 2023 para tentar atingir a organização. Mas a organização continuou operando e era uma organização muito poderosa, que movimentava muito dinheiro. A um migrante que tentava chegar de San Andrés ao México cobravam até $4.000 se fosse um migrante venezuelano ou latino-americano. Quando o migrante era asiático, quando era chinês ou de qualquer outro país da Ásia, podiam cobrar até $5 ou $7.000.
Por essa rota, Wilson, entre San Andrés e a Ilha do Milho, eu tenho. Os dados e números oficiais circularam apenas no ano de 2024. 150 mil pessoas saíram da ilha de San Andrés rumo à América Central, vindas de 120 países. Já não eram apenas venezuelanos, eram de 120 países. E há 105 migrantes venezuelanos desaparecidos, mas também há desaparecidos de outras nacionalidades. E aí está a investigação com os responsáveis. Conseguimos montar o quebra-cabeça, não é? Está tudo lá no livro Mar de Sombras, que está à venda na Amazon para quem quiser ler. Aliás, estamos procurando uma editora na Colômbia que queira imprimir o livro, porque acredito que vale a pena que alguém na Colômbia se encarregue da impressão e distribuição do livro. Encontramos documentos oficiais lá, obtivemos muitos documentos oficiais. Conversamos com agentes federais da Homeland Security Investigations nos Estados Unidos e com agentes do FBI, do Federal Bureau of Investigation, também nos Estados Unidos, que estavam investigando o caso. Conseguimos confirmar a presença do trem Aragua na ilha de San Andrés. Bem, tudo isso está lá em 365 páginas da história, o drama desses migrantes que foram abandonados à própria sorte. Há muitos migrantes desaparecidos na selva do Darién. Tenho um banco de dados com mais de 100 migrantes desaparecidos na selva do Darién, mas me dizem que o número de desaparecidos por lá, pelo Darién, é quase 5 vezes ou até 10 vezes mais do que os que desapareceram entre o arquipélago de San Andrés e a Ilha do Milho, na Nicarágua. Este espaço que temos no seu barco, então, não é apenas para fornecer informações, mas também para criar conexão cidadã. E convido nossos assinantes. E também agora mencionamos suas redes sociais, que se você, como venezuelano, tem alguém desaparecido ou tem histórias para contar sobre o DAS. Pessoas que passaram, eu mesmo tive que cobrir na Colômbia, na selva do Darién, uma situação que era muito difícil de ver todos os dias, e eu te contava isso agora, Gustavo, ver todos os dias como saíam cerca de 3.000 pessoas e a primeira coisa que faziam era cantar. O hino da Venezuela, antes de partir em um caminho desconhecido rumo à América Central e depois aos Estados Unidos. Se você, como assinante, está procurando esse familiar, sabemos que são milhares os que ficaram na selva, milhares os que ficaram para trás, lá no Oceano Atlântico, especificamente no Mar do Caribe. Toda a pesquisa detalhada que o Gustavo realizou sobre a ilha de San Andrés, nós lemos atentamente nos comentários. Agora sim, seria bom que você tivesse as redes sociais, não as mencione, para que te escrevam diretamente, porque sei que você vai continuar pesquisando, você pensa em lançar outro livro, e essa história precisa continuar sendo contada. Uma história que se divide não só no regime, mas também nas vítimas do regime. E muitos deles são migrantes que atravessaram vários países em busca de liberdade.